Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Chamado de Maria Elza Tiscati. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando vi que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie em mim, vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga, por seu amor haveremos de amar. E ao final da luta ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino. Então dirá: eis os teus filhos, enfim, paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Boa noite a todos, do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação, no entanto, a maioria não aspira senão a mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições e, no crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado nos
não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, o nosso Mestre Jesus e a espiritualidade benfeitora e amiga, e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui para mais uma noite de estudos na casa de Isaac Lima. Que possamos, neste momento, compreender, assimilar, entender um pouco mais da doutrina espírita através do estudo da noite de hoje. Que possamos ser iluminados, intuídos e preparados para a nossa rotina diária, com mais essa oportunidade de ensinamento e de esclarecimento desta doutrina que tanto nos consola. Que neste momento possamos estar preparados para recebermos todas essas informações e colocarmos na nossa prática diária. Que tenhamos uma boa noite de estudos, que tenhamos tranquilidade, paz em todo o entendimento, para toda a compreensão. Que possamos ficar em paz e recebermos todas essas informações e orientações que nos serão passadas nesta noite através desse estudo. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui nessa noite de hoje, nesse estudo, para falar sobre o assunto da vida social. Quando a gente fala de vida social, não é apenas falar da nossa vida com pessoas desconhecidas. Quando a gente fala de vida social, o assunto, na verdade, que vamos tratar aqui é da nossa vida social por completo, como um todo. A nossa vida na nossa família, junto de quaisquer outras pessoas. Esse é o assunto que vamos tratar hoje. Nós vamos falar aqui dos aspectos da vida social, porque da mesma forma que ela é tão complicada, tão complexa em diversos sentidos, ela também é tão importante para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução moral. Então, nós vamos tratar dessas questões aqui, porque essa questão é objeto de um capítulo do Livro dos Espíritos, o capítulo 7. E o interessante é que o capítulo 7 ele já começa falando da necessidade da nossa vida social, a necessidade para nós, seres humanos, espíritos em evolução, de utilizar a vida social como um instrumento dessa evolução. Ele já vem dizendo no começo que
o ser humano que deseja se insular, né? Ele fala insular, mas que deseja se isolar completamente, ele inclusive está negando, ele está indo contra a lei natural do ser humano, por conta exatamente disso, da necessidade da vida social como um instrumento à evolução do ser humano. Então, nós vamos começar nesse estudo, no capítulo 7, já pela pergunta 768. A 768 ela vem dizendo o seguinte: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Ou seja, o homem ele só vive em sociedade por um sentimento que é só dele, porque ele quer a sua vontade, necessidades próprias, ou isso faz parte de um projeto, né? De um projeto mais geral, essa necessidade que ele sente. E aí vem a resposta dos espíritos, dizendo o seguinte: o homem precisa progredir. Insulado, ou seja, isolado de todo mundo, né? Isso não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Ou seja, nós como seres humanos, se a gente não convive com os outros, se cada um de nós a gente não convive com os outros, a gente não tem a oportunidade de evoluir, a gente não tem a oportunidade de justamente se equivocar, fazer coisas erradas, se corrigir, fazer diferente lá na frente. Então é justamente, se a gente anula essa oportunidade, a gente vai ficando cada vez mais embrutecido, porque é justamente nesse processo de errar, fazer o que não deve e se corrigir, é que a gente a gente fica melhor, a gente evolui. Se a gente tira essa oportunidade, a gente não desenvolve essas faculdades, essas capacidades. E aí, indo a 769, falamos o seguinte, fala o seguinte: concebe-se como princípio geral a vida social esteja na natureza, mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Ele vem dizendo o seguinte: se, da mesma forma que a vida social é na natureza, o insulamento também é. Por que é vedado ao homem se insular, se for a vontade dele? E a resposta dos espíritos é muito interessante. Satisfação egoísta. Ele começa sendo bem direto e objetivo. É uma satisfação egoísta. Se o ser humano ele deseja se encapsular, ele deseja se isolar de todo mundo, é uma satisfação puramente egoísta dele. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Então, olha, ele compara satisfações mundanas, compara a embriaguez a essa vontade de se isolar de todo mundo. Então, vamos a 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Então, na pergunta, ele já diz que o contato com o mundo é pernicioso, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, se o contato com o mundo é pernicioso, por que se isolar disso é ruim? E aí, novamente, a resposta direta e objetiva dos espíritos: duplo egoísmo. E o item A, ele fala: mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se aquele que busca uma privação penosa? Aí a resposta: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e caridade. Ora, se no contato com as pessoas, na vida social, é onde a gente tem a oportunidade de exercer nossa caridade, exercer a nossa evolução moral, exercer as nossas capacidades, as nossas melhores capacidades, desenvolver e melhorar as nossas capacidades, muito embora o mundo seja ruim, se a gente se isola disso, é um mal maior.
o mais interessante é que a gente sim se exponha a esse mundo de provas e expiações e que o mal prevalece, que sim, mas que a gente use disso para fazer mais o bem do que o mal. E então, a pergunta 771, ela já começa a ir por outros caminhos, a perguntar a mesma coisa por outros caminhos, falando o seguinte: que pensar dos que fogem do mundo, que inicialmente seria ruim, né? Que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados. Então, é aquela pessoa que sim, ela se isola um pouco do mundo, ela não está se isolando completamente. Ela se isolou do mundo, ela se isolou dos prazeres da vida, ela se isolou da vida comum para se dedicar a socorrer aquelas pessoas que mais precisam, dentro das suas possibilidades. Aí a coisa muda de figura nas respostas e muda de figura sim, porque ela não está se isolando de outros seres humanos, ela está se isolando só da vida comum, da vida confortável, da vida que se espera de todo mundo, né? Então ela está fazendo um a mais. E olha a resposta dos espíritos a esse respeito. Esses se elevam rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo a lei do trabalho. Então estão fazendo duplo bem. Estão obedecendo a lei do trabalho, porque qualquer socorro, como ele fala que socorro aos desgraçados, né? Socorro àquelas pessoas que mais precisam, dá muito trabalho. Então a pessoa está trabalhando arduamente. E trabalhando arduamente na caridade e socorrendo aquelas pessoas que mais precisam. Isso, e eles completam no item A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? E a resposta: isso não é retraimento absoluto do egoísta. Vejam que eles diferenciam o retraimento. Isso que eles falam agora, do trabalho na caridade, no trabalho espiritual, isso não é um retraimento do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Eles esclarecem exatamente isso, que isso não é se isolar. Ao contrário, isso é na parte mais vulnerável da sociedade, na parte mais frágil da sociedade, é essa pessoa ir a esse local, a esse lado da sociedade, para poder exercer um trabalho junto àquelas pessoas. Nós vamos na última pergunta desse ponto, né, dessa vida de isolamento e voto de silêncio. É a pergunta 772, que ela vem dizendo o seguinte: que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? É sabido que diversas religiões prescrevem esse voto de silêncio, com as suas fundamentações, com as suas motivações. Um exemplo, se a gente for pensar num exemplo próximo, nós temos uma ordem religiosa dos beneditinos. Essa ordem religiosa é uma ordem católica, é a mais antiga ordem religiosa, e ela prega uma clausura uma clausura monástica, uma clausura aos padres, né, aos sacerdotes beneditinos. Ela impõe. Para os beneditinos, esse voto de silêncio é uma das suas regras essenciais. Então, assim, funciona como? Nos mosteiros dessas ordens beneditinas, na maior parte do tempo se pratica, principalmente à noite, se pratica o silêncio. Eles não chamam de voto de silêncio, chamam de grande silêncio. São momentos em que ninguém pode falar, geralmente acontece à noite, é proibido em qualquer circunstância. E então, esse grande silêncio é praticado principalmente nas áreas comuns desses mosteiros, no refeitório, no dormitório, dentro da igreja. Em alguns momentos, em algumas circunstâncias, existem momentos que eles chamam de recreações. Recreações são horários, alguns momentos definidos,
em que se permite alguma conversação, porém uma conversação moderada, moderada pela caridade, e não podendo haver, então, conversas inúteis, conversas sem propósito, né? Então, já nas ordens atuais, nas atuais ordens beneditinas, os membros até podem falar. Isso, com o tempo, isso foi evoluindo. Até podem falar, mas na medida da realização das suas obrigações. Se for uma coisa necessária, a realização da sua obrigação, ele pode falar algo que seja referente àquilo, mas não mais do que isso. Então, é um exemplo de uma ordem bem rígida com relação ao silêncio, com relação a esse grande silêncio, esse voto de silêncio. E normalmente esse voto de silêncio, essa prescrição, tem a ver justamente com você internalizar aqueles aspectos espirituais, aqueles ensinamentos que aquela religião passa, ou mesmo para você ficar num momento de meditação. Então, enfim, o que essa resposta dos espíritos fala sobre esse voto de silêncio é muito interessante. Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Porque nós temos essa faculdade de falar. Nós somos os únicos animais que têm essa faculdade. Nós somos os únicos animais que conseguimos nos comunicar falando. Claro que outros se comunicam de outras formas, mas nós somos os únicos que nos comunicamos falando. Então, para a gente se perguntar por que Deus nos deu essa faculdade. Deus condena o abuso e o não uso das faculdades que lhe otorgou. Ou seja, da mesma forma que o abuso é muito ruim dessas faculdades, o não uso também. Você não usar de maneira permanente uma faculdade que Deus te deu, que você tem como ser humano e é perfeita na maioria de nós. Claro, tem pessoas que têm deficiências nisso, mas ela é desenvolvida na maioria dos seres humanos. É tão ruim não usar como usar demais, como o abuso de faculdades como essa. Deus, então, condena esse abuso da mesma forma que condena o não uso. Entretanto, o silêncio é útil. Às vezes é muito útil, até para a gente não falar bobagem. Mas o silêncio, às vezes, é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco os espíritos. O voto de silêncio, porém, é uma tolice, ou seja, ele pondera, ele vai ponderando. Ora, abusar demais da fala é problemático. O silêncio, se for uma forma de você se recolher, aquele momento de meditação, aquele momento de oração, de prece, ele é muito importante. O silêncio bem utilizado, ele é muito importante, principalmente na comunicação também com os espíritos. Só que o voto de silêncio, ele coloca o outro extremo, o voto de silêncio, o silêncio permanente, esse sim é complicado, esse sim ele é problemático, da mesma forma que o abuso. Você está se negando a usar uma faculdade que Deus te deu, que nós temos aí em virtude da nossa evolução. Então seria virar as costas a um dom que é tão importante. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E aí um outro comentário. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, essa nossa faculdade faz parte do que a gente precisa, é um instrumento dentro da nossa vida social. Então, nós precisamos dela, nós precisamos praticá-la de uma maneira que vai nos servir a nossa evolução.
Se a gente deixa de usar isso, da mesma forma que o isolamento, a gente vira as costas a essa oportunidade. Então, por exemplo, se a gente for parar para pensar na nossa vida social, quantas oportunidades não temos de evoluir com a nossa vida social? Como assim? É toda a minha família que eu amo tanto? Claro que não, né? É naquela pessoa mais difícil, é naquela pessoa mais complicada, é naquela pessoa tão diferente da gente, que é tão difícil de lidar, parece tão diferente, tão distante. É ali que são desenvolvidas as nossas capacidades. É ali que vai ter o nosso teste, que vai ter o nosso erro, que vai ter o nosso conserto e futuramente o nosso acerto. É ali que a gente vai desenvolver tanto isso. E quanto mais a gente convive com mais pessoas, claro, todo mundo é diferente, é claro que nós vamos conseguir desenvolver mais as nossas habilidades. Então é isso que vem dizendo esse começo de capítulo, dessa nossa necessidade de vida social. Por isso ela é tão necessária. A gente vê quantas vezes nós praticamos a nossa paciência com pessoas difíceis, quantas vezes nós praticamos o silêncio naquele momento para não falar uma bobagem, às vezes com uma cabeça quente. Quantas vezes nós praticamos o nosso autocontrole numa situação extrema, que uma pessoa às vezes até nos ofende, e a gente para pensar, para reformular e formular uma forma melhor de conversar com aquela pessoa, ainda que seja para deixar bem claro para ela que ela nos ofendeu. Então, são nessas situações em que nós estamos nos desenvolvendo. É aí que a gente se desenvolve. Imagina se a gente abrisse mão de todas essas oportunidades. Que horas que eu ia treinar minha paciência? Hora nenhuma. Que hora que eu ia treinar a melhor forma de dizer à pessoa que ela me ofendeu e que ela falou uma coisa ruim para mim, sem eu falar outra coisa ruim para ela? Hora nenhuma. Então é justamente na vida social nós precisamos dar a devida importância à vida social, às pessoas. Nós estamos passando por um momento muito difícil, ao mesmo tempo muito interessante, para a gente ver, para que a gente entenda o valor dessa vida social. A pandemia que nós estamos passando, que infelizmente já vitimou tantas pessoas aqui no nosso país, trouxe uma das formas de prevenção, exatamente o isolamento social. A gente ouve tanto, há 1 ano e meio a gente ouve falar desse termo, isolamento social. É a gente se isolar das pessoas, de quem a gente mais gosta, não poder se juntar com as pessoas. Então, nós tivemos que fazer e fizemos para a nossa saúde, para evitar o alastramento maior da pandemia, para evitar o contágio, né, com pessoas que eram mais vulneráveis, pessoas que poderiam ser grupo de risco. E acredito que essa pandemia, esse tempo de pandemia, ele pode trazer exatamente para nós essa ideia do quanto é importante, do quanto são importantes as pessoas à nossa volta. Aquele parente que você ficava de saco cheio de ver, aquele amigo que era meio complicado a convivência, a vida no nosso centro, na nossa casa espírita, em que tem tantas pessoas tão diferentes, mas acredito que a pandemia ela veio trazer essa ideia do quanto é importante, mais do que tudo que eu falei aqui. Eu acredito que a gente refletir sobre tudo que a gente passou, sobre tudo que o nosso mundo, o nosso planeta passou e está passando ainda com a pandemia, que trouxe exatamente esse isolamento, é outra grande oportunidade para a gente saber, para a gente se conscientizar da importância de todas as pessoas que estão à nossa volta, até aquelas mais difíceis, até aquelas mais complicadas, até aquelas mais inalcançáveis, de como são importantes, todas elas. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que tenha contribuído muito
aqui ao nosso estudo de sexta-feira. Agradeço mais uma vez a atenção, ao tempo de todos e uma boa noite a todos e a todas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos fechar mais uma vez os nossos olhos e serenarmos nossos pensamentos, agradecidos pela oportunidade do estudo de hoje, do momento de reflexão, a oportunidade que a espiritualidade nos concedeu para que possamos parar, respirar e também nos refazermos ao nível tanto material de retomarmos nossas energias, quanto espiritual de refletirmos e amenizarmos e harmonizarmos os nossos pensamentos. Que possamos, gratos pelo estudo, pela equipe de trabalho da Casa de Isaac Lima, pelo nosso palestrante, gratos pelo Mestre Jesus, pela oportunidade que nos dá, e gratos acima de tudo a Deus pela possibilidade de reencarnarmos, de recomeçarmos e de termos a cada dia uma nova oportunidade, que nós possamos levar essa tranquilidade, esses ensinamentos para todos os momentos no nosso dia a dia. Que possamos então ter um bom final de semana e uma boa semana que se avizinha e nos reencontrarmos, ainda que virtualmente, no estudo da nossa semana que vem. Que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. O Amor em Nós, Pedro Castelo. Veja que a luz outra vez brilhará, se você pretender e buscar. Deixe o amor brotar de você e envolver quem quer desistir. Perdão no olhar, ouve no coração, o consolo na palavra, o trabalho nas mãos. Vivifica a canção os que não sabem que tudo passa. Transforma-se, renova-se sempre. Volte o olhar pro futuro e verá que é possível uma vida melhor.
nós.